Polêmica na Câmara de São Simão. O caso envolve projeto de reajuste salarial dos servidores efetivos, que também beneficiará os cargos nomeados. E segundo a denúncia, a presidência não seguiu o regimento interno da casa para essa votação. A polêmica envolve o projeto de lei do Executivo para reajuste do salário dos servidores municipais, que foi aprovado pela Câmara no dia 9 de maio. E eles terão um aumento de pouco mais de 5%. Com isso, os cargos comissionados também. E essa é a indignação deste vereador. Ele também questiona que todo o trâmite de votação não seguiu o regimento interno. O regimento ele foi totalmente atropelado. Ele cita dentro do regimento que existe o expediente, a necessidade de todos os projetos passarem pelas comissões permanentes do assunto do projeto. Inclusive foi feita uma reunião na segunda-feira, antes da sessão, um dia antes da sessão de terça, e ficou acordado que esse projeto não entraria. Ou seja, nenhuma comissão fez parecer, porque seria contratado um contador para uma série de cálculos, para uma outra noção que os vereadores estavam sobre esse projeto. A ordem do dia também deveria ser entregue nessa reunião de comissão da segunda-feira antecedente à sessão, o que não aconteceu. Ela não foi entregue nem antes, nem na terça-feira durante o dia, vamos supor que acontecesse um atraso, muito menos no início da sessão. Nós tivemos que insistivamente ficar pedindo a ordem do dia e ela só foi entregue a hora que chegou, para nossa surpresa, na hora da votação desse projeto, que não poderia ter sido votado aquele dia. A proposta do legislador era dar aumento somente aos servidores efetivos e retirar do projeto os nomeados, porque, segundo ele, vai gerar uma despesa de mais de R$288 mil por ano só para manter os cargos. Os reajustes para servidores efetivos, obviamente que eu não sou contra, porque inclusive as categorias estão defasadas. Os dentistas, os guardas municipais, fisioterapeutas, psicólogos, motoristas, nós temos o piso dos professores para acertar, o piso dos enfermeiros aí vindo para acertar. E nós temos uma preocupação muito grande com a responsabilidade fiscal. O impacto do projeto veio contra o que deve ser seguido. Ele não veio com a projeção de 24 e 25, veio somente com a projeção de 22 e 23. Agora, eu deixar de dar mais aumento para esses, para dar aumento para cargo comissionado, que já na reforma administrativa tiveram aumentos estrondosos, isso para mim é imoral. Se não ilegal, é imoral. Toda essa polêmica vem da reforma administrativa aprovada pela Câmara no fim do ano passado. Na ocasião, os cargos de diretores do município viraram secretários e o salário deles passou de R$ 5.300 para R$ 9.100, um aumento de mais de 70%. E agora, com o reajuste dos servidores, os nomeados terão mais um acréscimo nos vencimentos. A oposição tentou argumentar esse caso no plenário e também a maneira como o projeto foi apresentado. Mas houve discussão com a presidência e 2 vereadores não conseguiram se manifestar. Esse abuso de poder, o senhor respeita os vereadores que assim estão chamando, tá? Esse abuso de poder, por favor. A sessão, vereadora, a sessão tem que começar com a ordem do dia. Tem que começar com a ordem do dia? Vocês não gostam tanto? De falar que tem. Não, está na mão do senhor, na minha não está. Então faça a ordem do dia aqui. O circo quem está causando são vocês que querem colocar projeto de expediente na ordem do dia, goela abaixo, com artimanha de uma coisa combinada ontem aqui dos 9 vereadores fazerem junto, que os senhores da base do prefeito correram na prefeitura para fazer os 5 juntos. Então eu quero a ordem do dia aqui e já acionei a polícia militar, porque isso aqui não é a casa da mãe Joana e nem a casa do senhor. Isso aqui tem um regimento para ser seguido. Eu fui eleito assim como o senhor e eu quero respeito aqui dentro. Nós pedimos o tempo todo pela ordem, que é o que está escrito no regimento, pela ordem, presidente, ou seja, deixe-nos falar, nós queremos falar, porque algo fora do regimento, aliás, algo do regimento não está sendo seguido, era completamente fora de regimento, e nós queríamos parar a sessão, até porque o meu direito de legislar, ele foi cortado. Eu não pude apresentar a emenda, aliás, ele não me deixou nem falar. Então a minha emenda, ela nem foi veiculada, eu não consegui exercer o meu papel de legislador. Qual era a sua emenda? A minha emenda era justamente essa, renomear o artigo que dizia reajuste de servidores para reajuste de servidores efetivos, retirando os nomeados e os comissionados desse reajuste. Gislene Lopes, de São Simão, para o Jornal da Clube.
A presidência da Câmara de São Simão não quis gravar entrevista e ficou de enviar uma nota, mas não encaminhou até o fechamento desta edição. A Prefeitura informou que o projeto apresentado pelo Executivo foi aprovado e validado pelo Sindicato dos Servidores, não existindo disparidade entre os reajustes concedidos na ordem percentual igualitária. Acrescentou que o piso salarial dos efetivos foi reajustado na reforma administrativa de 2022 e que agora concedeu mais um reajuste em respeito aos trabalhadores em geral. Destacou que a atual gestão está com as finanças equacionadas e as contas aprovadas pelo TCE. No nosso núcleo de jornalismo está o advogado Dr. Vinícius Bugalho para a gente discutir melhor, repercutir toda essa situação. Doutor, nós acabamos de ver aí a confusão na Câmara de São Simão durante a votação desse projeto. Vereadores que tentaram se manifestar não foram ouvidos pelo presidente ou pela presidência. Como que o senhor analisa toda essa situação? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André Costa, da nossa Franca do Imperador e a todos que assistem o Jornal TV Clube. É uma catástrofe. O senhor presidente da Câmara, São Simão, não obedeceu devido ao processo legal legislativo. Aparentemente, ele infringiu a lei orgânica e o regimento interno, com possível quebra do decoro parlamentar. Mas como o prefeito tem a base, não vai dar nada. Infelizmente, eles atropelaram de forma inconstitucional o sistema legislativo daquela bandeirante cidade. Por conta dessas irregularidades que o senhor está enxergando diante de tudo isso, a votação ela pode então ser cancelada, doutor? André, eu observei, e quem atua dentro da administração pública, quem foi procurador municipal, no meu caso, e trabalhou dentro do Legislativo e do Executivo, sabe o que foi feito ali. Existia um estudo de impacto orçamentário muito mal feito, de um só exercício. Alguém atentou, certamente o advogado mais ligado, falou, olha, isso aqui vai remeter no Ministério Público, vai dar errado, vai dar ruim, como diriam os mais jovens. Tem que ter o estudo de 2024 e também de 2025, 2 últimos exercícios para frente, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. A hora que o senhor presidente viu isso aí, ele falou, opa, vamos esconder aqui a ordem do dia para que os vereadores aqui, tecnicamente, da oposição não vejam, a gente atropela, vota mesmo assim, dá tempo do eventual contabilista fazer um estudo de impacto orçamentário com data anterior e se ajeitar da melhor forma. Porém, isso é crime, tá? Isso é crime de falsificação de documento público. Eu acredito que se o Ministério Público do Estado de São Paulo hoje, através do respeitável GAECO, der uma busca e apreensão na Câmara, na Prefeitura, no setor de protocolos, eu duvido que tenha um estudo de impacto orçamentário, os pareceres das comissões, com data daquela data, com data retroativa do dia certinho. Eles vão certamente procurar fabricar um documento, mesmo porque um estudo de impacto orçamentário sério, de um contabilista respeitado, é no mínimo de 30 a 40 dias, porque ele tem que rever todas as projeções de arrecadação e despesa para exercícios futuros, tomando por base já o gasto anterior. Então, nós vemos aí eventual inconstitucionalidade, uma quebra do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz sobre despesa lesiva ao patrimônio público, e a melhor solução é o Ministério Público integrar a questão e certamente uma busca e apreensão colocaria luz sobre aquela escuridão dessa triste e infeliz sessão em que se derrapou nos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Agora, sobre o projeto em si, doutor, que reajustou o salário dos servidores, o questionamento da oposição não é nem isso, e sim o aumento junto aos vencimentos dos cargos comissionados, que em novembro do ano passado já tiveram um reajuste de mais de 70% com a reforma administrativa. Merece, então, uma nova análise por parte da Câmara. Sim, porque houve tecnicamente uma quebra do princípio da igualdade, dos direitos sociais garantidos no artigo 7º e nos artigos 37 e seguintes. Se um servidor comissionado, que é cargo político, para o prefeito manter o sistema de poder dele, ganha um aumento tão alto, por que não o efetivo que está há tantos anos sem aquele aumento, sem recompor a inflação, ele não recebe? Aparentemente, não cola muito essa desculpa da prefeitura e da base
do prefeito, e esse aumento, tecnicamente, juridicamente e constitucionalmente, tinha que se estender tanto aos comissionados quanto aos efetivos. Está havendo, tecnicamente, um repique, que é um segundo aumento, e isso aí tinha que ser investigado num eventual inquérito civil perante a promotoria daquela cidade, que é muito operante. E vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Doutor Vinícius Bugalho, advogado, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube, sempre um prazer recebê-lo. Um abraço, doutor. Igualmente, um abraço.